Sou o professor Miguel, do componente Física, e estou aqui com a tarefa de fazer essa integração com a minha disciplina e os outros dois componentes, de Química e Biologia. E vamos lá, vamos iniciar aqui com a nossa apresentação. Então, a nossa proposta é que seja algo realmente bem específico, né? Então, a gente vai trazer algo prático, para que os professores possam, vocês professores possam estar utilizando em sala de aula. Então, nós fizemos uma adaptação de um projeto, e esse projeto, ele de forma muito prática, pode ser aplicado com os nossos estudantes. Então, olha só, vamos direto ao ponto. É o nosso plano de trabalho, sugestão de atividade. As unidades curriculares podem ser trabalhadas na forma de projetos e oficinas. Pelo menos é assim que nós vemos nos nossos documentos orientadores, né? Então, essa sugestão de atividade nossa, ela vai ser pautada através de uma metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em projetos. Então, veja, essa metodologia ativa, ela pode ser trabalhada também como aprendizagem baseada em problemas. Mas vamos considerar a de projetos, porque a gente acredita que essa sugestão nossa é a que melhor se adequa à proposta, à ideia de aplicação na prática. Tudo bem? Então, a temática, o tema desse projeto seria sustentabilidade e meio ambiente. E nós poderíamos aqui utilizar essa pergunta, né, que seria a pergunta problematizadora. É possível produzir riqueza a partir do lixo? Então, essa seria a pergunta norteadora da pesquisa, né, que a gente proporia aos nossos estudantes para que eles possam estar realizando esse projeto e o passo a passo que a gente vai mostrar aqui. Qual que seria os objetivos? Então, desenvolver uma postura sustentável diante da produção e descarte do lixo, levando em conta questões ambientais e de consumo. Nós conhecemos muitas propostas boas, né, e que deram certo com projetos semelhantes a isso, com essa temática, né? Geralmente, se propõe nas salas de aula de ensino fundamental e até ensino médio, que os estudantes façam aqueles containers, né, de separação de sólidos, né, de materiais sólidos, de materiais orgânicos, plástico, metal, papel, e realizem essa atividade para ela ficar ali exposta e para ser usada na escola. A gente pode realizar dentro desse projeto essa produção. Excelente, a gente pode usar. Só que assim, ela vai ter um propósito maior, né? Porque vocês vão observar aqui que os estudantes eles vão lançar mão disso, inclusive, nas suas próprias casas, né? Porque a ideia é que essa conscientização, né, ela alcance vários níveis, né? Que não somente fique aquela atividade centrada só no projeto e que ele termine e se esgote ao fim da proposta, ao fim da culminância. Então, é criar realmente uma consciência sustentável e crítica no estudante, que ele possa estar percebendo isso, ok? Então, a gente vai dar finalidades, né, para esses materiais. Qual é a justificativa desse projeto? É imprescindível, é indispensável que os estudantes desenvolvam um pensamento crítico e postura protagonista acerca do consumo consciente e da conscientização de toda a comunidade em relação aos impactos ambientais da produção de lixo. Então, gente, essa justificativa nós colocamos aqui de uma maneira bem geral, mas essa proposta de trabalho ela pode ser
trabalhada nas diversas modalidades, inclusive na IJA, né, você pode estar usando, né, esse projeto, eh, esse roteiro, para utilizar com os adultos, né? Então, é uma ideia que ela, de certa forma, é muito ampla, inclusive para ser reaproveitada, né? Inclusive nas trilhas de aprendizagem integradoras, né? Quais são as etapas? Então, a gente delineou aqui 4 etapas. A gente fez a adaptação desse projeto para 4 etapas. Primeira, entenda a questão. Então, os nossos estudantes, eles vão mergulhar no universo desses conceitos, da sustentabilidade, né, do desenvolvimento relacionado com essa tecnologia de reciclagem, de compostagem do lixo. Etapa 2, aprofunde-se na questão. Então, nessa segunda etapa é que o professor vai entregar recursos materiais para os estudantes em sala de aula, com textos, com a apresentação em slides, né, projetando isso para a turma, e vai ser o momento em que, com esses materiais, vão se gerar debates e tudo para um aprofundamento da temática. A etapa 3, nós temos a parte prática, mão na massa, que a gente colocou o título em mãos à obra. Então, é um momento em que os estudantes vão realmente serem instigados a uma participação direta, mais específica, num trabalho que, de certa forma, eles serão protagonistas. Então, eles estarão à frente, né? Como pesquisadores, eles vão dar uma de cientista mesmo para investigar. E a última etapa, que é a culminância, espalhe por aí, foi o título que a gente deu. Então, essas 4 etapas, a culminância em que o professor ele vai, através de criatividade, né, poder utilizar inúmeros recursos aí para fazer a apresentação da proposta do projeto. E essa apresentação ela pode acontecer somente na escola, ela pode acontecer para a comunidade, você pode abrir para a comunidade. Okay? E aí uma coisa que poderia ser questionada é essa aqui, mas calcular o lixo da escola, né? Como que poderia ser feito isso? Como uma massa de grande volume de lixo armazenada em sacos será medida, é preciso construir uma balança. E aqui entra o aspecto aqui da nossa disciplina física, né, que a gente observa que ela está presente aqui na hora de montar esse dispositivo, né, que você pode utilizar um cabide, e aí de um lado você coloca o lixo que vai ser medido, do outro você tem a sua referência, que é esse balde que você pode usar de 20 litros. Né? Então, o volume de água de um lado será a referência para medir a massa do outro lado da balança. Então, com esse dispositivo, eles vão poder estar então fazendo essas medições, né, do lixo que está sendo descartado na escola. Então, é uma forma, coloco como sugestão também, de medir esse volume de lixo, porque uma balança comum talvez não fosse produtiva, né? E é interessante porque eles mesmos, né, vão poder estar utilizando aí o conceito maker, né, de estar produzindo um material próprio, né, que depois eles podem estar utilizando em outros projetos. A cada dia da semana, um grupo será responsável por organizar com os profissionais de limpeza uma estratégia para separar o lixo orgânico do lixo reciclável, medir a massa do lixo da escola a cada dia da semana, utilizando a balança, separar o lixo reciclável em categorias, plásticos, papéis, vidros, entre aqueles contêinerzinhos novamente, e avaliar qual é o tipo de lixo produzido em maior quantidade. Então, olha a questão da avaliação aqui, da análise desse material. Preencher uma tabela, então você pode disponibilizar essa tabela para os grupos, em que eles vão categorizar os materiais e a medida de cada um deles. Segunda, grupo 1, terço, grupo 2. Então, o total desse volume acumulado. Então, essa tabelinha aí vai te dar um total diário desse material.